Obrigada, prof. Seja bem-vindo. Boa noite, professora Raquel, professor Leandro. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra, na verdade, a honra é minha de estar aqui, né, conversando com vocês e com os estudantes que estão assistindo a gente aí de casa. E sou suspeito para falar, né, assim, suspeito no bom sentido. Acho que eu vou trazer algumas reflexões de trajetória aqui, mas sou egresso da casa, então acho que é para vocês verem, quem está em casa também, que vocês, enquanto estudantes, fizeram uma boa escolha e tem um caminho brilhante pela frente. Vai depender de cada um de vocês também. Isso mesmo. Então, a nossa aula de hoje, né, nós trouxemos aí a possibilidade do professor Rafael trazer a experiência para vocês, desde do momento em que ele era estudante, que ele se tornou um egresso, e aí, é claro, um futuro profissional e hoje atuante aí, tanto na área, já atuou na área da assistência, mas atuante na área da docência, na área do ensino, da pesquisa. Então, a gente vai contar para vocês um pouquinho as possibilidades e as grandes oportunidades que nós temos durante a formação e sucessivamente pós-formação, não é? Então, tudo aquilo, eu costumava sempre dizer para os nossos estudantes da enfermagem que nós somos uma vitrine, né? Tudo que nós fazemos com muita competência, as pessoas nos enxergam, as pessoas lembram do nosso nome, as pessoas nos chamam para determinadas áreas e serviços ou produtos. Então, a área da enfermagem é uma área riquíssima. Nós tivemos esse ano um grande avanço, né, na conquista do piso salarial, tão suado, depois de tanto trabalho por conta aí da pandemia que nós tivemos, mas que, graças a Deus, nós temos ainda muita gente boa para poder colaborar nesse sentido. Então, professor Rafael, eu gostaria que você conversasse com a gente, né, explicasse um pouquinho como foi a sua trajetória, né, falasse um pouquinho da sua experiência, primeiro profissional, quem é você hoje, e aí contar até quando você chegou até aqui, para que eles possam entender as grandes oportunidades que eles podem aí pensar na sua fala. Claro. Então, hoje, né, como a professora Raquel trouxe, a professora Raquel foi, inclusive, minha professora na graduação, então, realmente muito alegre e feliz de estar aqui nesse momento. Hoje eu sou enfermeiro, então, formado pela Unicesumar na turma de 2017, já passou um tempinho aí. Atualmente, eu faço doutorado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, caminhando aí para o finzinho do doutorado, né, estudo a área de transplante, da gestão na área de transplante de órgãos e tecidos. E sou professor na Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, minha vida hoje ela é em São Paulo, e aí seguindo os passos brilhantes de vários professores que vocês vão ter no curso, a professora Raquel, uma delas, uma das minhas inspirações, eu me voltei para a trajetória acadêmica. Então, hoje esses são os locais que eu ocupo, né, na área do ensino e da pesquisa dentro da universidade, mas para chegar até aqui foi uma trajetória que eu vou começar a contar um pouquinho para vocês de como foi esses passos, quais foram os anseios, as preocupações, os planejamentos, né, para você atingir os seus objetivos, você tem que se planejar, se organizar, né, estudar. Então, minha trajetória ela começa saindo do estado do Tocantins. Sou tocantinense, então não era paranaense, né? Quando eu fiz a graduação, sou tocantinense. Então, saí lá do estado do Tocantins em 2012, fui fazer minha formação na Unicesumar em Maringá. Então, me formei na graduação. Eu acho que a graduação foi o melhor período da minha vida, assim. Acho que foram momentos muito incríveis, muitos desafios, muitas dificuldades, semanas de provas a gente ficava intensamente estressado, mas a gente tinha um grupo, né, de estudantes, de colegas da graduação que a gente tinha uma interação muito boa, então a gente acabava compartilhando esses anseios, muito apoio dos professores também. Então, acho que na graduação foi esse momento de experienciar, de ter novas experiências, de estar aberto. Eu sempre tive isso comigo de estudar muito, de participar de todas as atividades promovidas pela universidade, então de todos os fóruns de discussão, de todas as possibilidades que existiam ali, de aproveitar mesmo esse momento e viver
o que é a universidade. Nessas oportunidades, então, já tinha identificado quais caminhos que eu queria. É claro que na graduação a gente se depara com muitas possibilidades. Você quer ir para a emergência, quer ir para a obstetrícia, é, quer ir para a saúde pública também, que eu acho que tem uma grande parte de formação na saúde pública, mas aí você vai se trilhando ao longo do caminho. Então, não fiquem ansiosos em saber qual área que vocês vão querer. Experimentem todas, vivenciem todas, que no final você vai ter ali o sentido indicando para qual caminho você vai seguir. Eu, no início, queria fazer obstetrícia. Olha só, fui parar na gestão, na doação, no transplante. É sempre assim, professor Rafael. Eu costumava dizer que hoje eu estou na coordenação do curso de gerontologia e eu falava, gente, eu não vou trabalhar com as pessoas idosas. Meu Deus, as pessoas têm que ter muita paciência. Não tem jeito. Aquilo que está traçado para a gente, ele acontece, né? Então, assim, muito feliz e realmente experienciar as diversas áreas é uma oportunidade de crescimento para que você tenha maturidade depois de escolher a área que você vai seguir futuramente, né? Isso é importante. E aí vai ficando tudo claro e fazendo sentido. Para mim, acho que um marco que ajudou a trilhar esse caminho, além, né, das vários estágios, as várias oportunidades da universidade, as aulas, de outras especialidades, foi um estágio extracurricular também que eu tive a oportunidade de fazer decorrente da própria universidade. Então, acho que isso me ajudou a guiar ali para o caminho que hoje eu atuo, que é a área de doação de órgãos, né, a gestão do processo de doação. Então, esse foi um outro ali desafio, conciliar a graduação com os estágios normais da graduação, né, os curriculares, mais o extracurricular, né, que também dava uma ajuda de custo para se manter em outra cidade, né, que é diferente da cidade da minha família, né, do estado da minha família. Então, acho que isso também foi um ponto bom. E aí eu fui picado pelo bicho da pesquisa nesse caminho também. Então, eu lembro até hoje do gente falar, professora Raquel, professora Raquel, eu quero fazer o que a gente chama de iniciação científica. Eu não sei muito o que é, mas eu quero fazer. É verdade, é verdade. Aí depois você acabou indo para a professora Márcia, né? Marcinha conduziu o seu caminho, o seu trabalho. E é isso, né? Eles têm também iniciação científica, viu, professor Rafael? Aqui na universidade continua ofertando da mesma forma, né? Então, isso é muito bacana você trazer essa experiência para eles, porque para quem almeja ir para a área acadêmica, precisa sim ser picado pelo bichinho da pesquisa, né? Então, precisa iniciar, saber como pesquisar, como fazer pequenos artigos, para que lá na frente você tenha oportunidade, né? E aí vale a pena lembrar que o curso de línguas também é muito importante, né? Fundamental para quem deseja aí entrar em grandes universidades renomes, né? Como a USP de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Sim, acho que isso tudo é importante. E assim, no começo a gente não entende muito assim o que que é, como que faz, mas você vai tendo mais maturidade, então você acaba, no final dá tudo certo. Acho que a gente nessa fase tem uma ansiedade muito grande de querer as coisas acontecerem tudo muito rápido, mas depois você vai entendendo com o tempo que tudo é um processo. Então, a partir disso, acho que fazer a iniciação também foi muito importante, né? Ter essa oportunidade que eu já comecei a ter outros desafios, como falar em público, então ter que apresentar aquele trabalho na frente de outras pessoas, né? Passar por uma banca que avalia esse trabalho. Acho que vai ajudando você é, a se interagir de uma outra forma, assim, a desenvolver outras competências que cada vez mais estão requeridas no mercado, né? Que é o saber falar em público, ter essa inteligência emocional. Acho que tudo isso vai sendo um plus que estão para além do que a gente tem nas disciplinas. Então, acho que ter essas oportunidades também foi algo que me marcou muito, assim, de fato. Acho que a base que eu tenho de pesquisar hoje, assim, o alicerce, eu me desenvolvi na graduação. Esse foi aperfeiçoamento, aprimoramento, né? Trajetórias que vão se complementando, mas assim, aquele conhecimento inicial para mim acho que fez muita diferença para chegar onde eu cheguei, assim, onde eu estou chegando ainda, né? Ainda é o começo da minha carreira, uma jovem carreira que vem alguns anos aí, décadas pela frente, mas que fazem diferença. E aí acho que depois quando você vai tendo esse caminho um pouco mais claro na sua mente, então já no estágio extra, no terceiro ano, eu consegui identificar qual que era o meu caminho.
Eu fui participando de iniciações científicas, fui entendendo que o meu caminho era a pesquisa, né, dentro dessa área, e aí eu fui trilhando alguns desafios para as próximas fases. Então, já fui vendo, talvez seria interessante fazer uma residência, então fui olhar o que, que era que se exigia no edital de residência. Também não entendia muito o que, que era residência, mas eu entendi que era um segundo passo ali para ter mais prática, associar a prática com reflexão, que é importante também depois, né, nessa atuação do enfermeiro. Acho que a residência tem vindo também com uma outra potência de formação ali, para a gente se inserir nos hospitais depois da graduação. E aí estudei o edital da residência, me preparei, fiz a prova. Acho que foi um marco muito importante passar na residência, porque eu estava num dilema, né, na época da minha formação, se eu ia direto para o mestrado ou se prestava a residência. Isso acontece muito, assim, e por alguns motivos não deu certo o mestrado. Na época eu não entendia muito, mas hoje acho que foi a melhor escolha que o destino fez para mim, acho que alinhar esse processo, e aí fui fazer residência em gestão dos serviços de enfermagem. Então, fiz residência na Universidade Estadual de Londrina, também no Paraná, e acho que a residência foi uma outra descoberta. Assim, acho que a graduação me deu muitas experiências, o que me deixou muito pronto para a residência, porque você ir para uma universidade é diferente, né? Uma universidade estadual em outra cidade, e de um certo modo existe uma endogenia, né, de pessoas ali que estão naquele ciclo. Então, quem entra geralmente nas residências são pessoas da própria graduação da instituição. Então, você vindo de fora, você tem ali novos desafios. E eu acho que eu estava muito bem preparado, assim. Então, eu acho que esse é um ponto também que me deixou muito feliz nesse processo da residência, é que eu não sentia dificuldade com relação aos meus colegas que eram de outras universidades e da própria universidade. Acho que essa formação foi importante para mim nesse sentido. E a residência te prova enquanto enfermeira. Aí é você com seu corém, você já não é mais aluno, você é enfermeiro que está em processo de formação. Então, se dá alguma coisa ali de errado, é o seu corém que realmente responde. Com certeza, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a residência médica, ela é uma formação continuada, mas é uma formação, você já é enfermeiro, né? Você é um egresso da universidade, portanto, você precisa atuar dentro da profissão. E aí, com todos os direitos, deveres, legislações, riscos, né? Então, a gente assume a responsabilidade. E a residência, né, professor Rafael, ele é um campo, ele é um universo de aprendizado. Tá? É um universo de aprendizado. Hoje eu até falo assim, eu me arrependo talvez não ter feito residência, né? Que eu acho que a gente consegue sanar muitas dos anseios dos estudantes quando eles se formam, né? Porque às vezes a gente fala, tem estudantes que pensam assim, nossa, mas eu vejo tanta coisa ao mesmo tempo que como é que eu vou juntar tudo isso a hora que eu for atuar? É até um dos anseios, né, que a formação ela é um quebra-cabeça. Né, a gente considera a formação uma trilha, um quebra-cabeça. A gente vai formando esse quebra-cabeça. E ao final da formação, a gente acha que não sabe, mas nós sabemos muito. Né? Então, o que é importante para vocês agora que estão iniciando ou para quem já está finalizando o primeiro ano do curso? É entender que a instituição faz a sua parte, mas que fundamentalmente o estudante tem que fazer a dele. Então, qual que é a parte dele? É estudar, é se inteirar, é fazer leituras extras, é participar de projetos na comunidade, é vivenciar aquilo que a universidade promove. Então, isso é muito importante, não é, professor Rafael? Que eu acho que Sim, com certeza. estudar não é fácil. Os nossos estudantes na educação à distância, eles têm também muitos desafios. Tem potencialidades, porque eles têm flexibilidade, mas eles também têm desafios, porque a maioria deles são estudantes trabalhadores. Eu fui uma estudante trabalhadora e eu sei o quanto é difícil a gente trabalhar, chegar exausto em casa e ainda ter disponibilidade para estudar. Mas Deus ajuda quem se ajuda, na verdade? Então, a gente precisa disso. E eu sempre mentalizava o meu propósito, o que eu quero com isso? Né? Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Eu acho que isso é fundamental no você ter um propósito enquanto estudante, claro,
todo mundo tem isso enquanto profissional, mas eu acho que partir da formação já com esse propósito, né, o propósito principal que é conquistar a formatura, a graduação, eu acho que é fundamental, porque daí a gente encontra motivação em N possibilidades, mesmo que a gente não consiga às vezes, né? E a disciplina é tudo. Você está onde está hoje, porque você estudou muito. Sim, muito planejamento, muito entrega de AIPs, na minha época a gente chamava das atividades, né, que a gente entregava no sistema, então acho que tudo isso é planejamento, é importante, então assistir aula online, fazer essas entregas dentro do prazo, porque acho que disciplina é uma coisa fundamental, né, acho que isso é importante para você conquistar os seus sonhos mesmo, e aí a gente vai se programando, se adaptando, reservando um tempo. Eu lembro que muitas vezes a gente deixava de sair, mas deixava esse tempo para estudar para uma prova, para revisar um conteúdo. Acho que uma coisa que me ajudou muito era sempre estudar o conteúdo pós a aula. Então, depois que eu assisti o vídeo da aula, eu sempre voltava e estudar, ou ver um outro vídeo, ou ler uma parte do capítulo do livro. Sempre ter esses vários momentos assim me ajudava muito. E ter várias aproximações, não deixar tudo para a semana de prova. Acho que isso facilitou. Sobretudo porque a gente também tinha um bloco, acho que eu concordo com a Natália, que tinha um bloco intenso de disciplinas, se eu não me engano, eram umas 13 disciplinas por semestre, é uma coisa bem intensa, então era muita prova para estudar, mas que se você não achasse estratégias, é isso que eu querendo dizer, de fato você tinha êxito, então acho que tudo isso são coisas importantes para você também desenvolver o seu método de estudo, que até hoje, né, no meu caso, agora no doutorado, fazem sentido para a minha formação. Então, é entender que você está estudando agora um módulo lá de bioquímica ou algo que muitas vezes você não está conseguindo entender que faz parte da enfermagem, mas no final lá vai fazer. Ó, por isso que eu preciso entender bioestatística, por isso que eu preciso entender como que é o funcionamento, né, das moléculas, do organismo, que aí você tem uma visão do todo. Mas para ver o todo, eu preciso olhar para as partes. Então, acho que esse é um processo, assim, e muita resiliência. Sobretudo, né, vocês estão fazendo o ensino híbrido, tem que ter muita resiliência. Aquele dia que desanima é voltar nos valores de por que eu me inscrevi, matriculei, porque eu quero ser enfermeiro, enfermeira. Acho que essa resiliência é uma coisa também forte que sempre está comigo, assim, acho que é uma característica até de personalidade, mas que ela pode ser desenvolvida também. Acho que são duas palavras-chave, disciplina e resiliência aí. Depois da residência, então, pode falar, professor Rafael, perdão. Tá num diálogo. Eu ia falar, não, imagina, eu ia falar justamente assim para dizer qual foi a sua trajetória, né? Porque é bom a gente falar para eles, né? O que que tem por Sim. trás da formação, né? Enfim, vamos lá. E aí, depois da residência, então, que eu consegui passar, graças a esse planejamento, acho que eu fiquei muito feliz, professora Márcia, Raquel, todo mundo ficou muito feliz, né, com essa aprovação. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira pessoa da época que passou em residência, ou poucas, assim, não tinha muita gente que tinha ingressado. Daquelas turmas você foi a única que fez a residência, né? Enfim, que partiu para a residência. Geralmente os nossos eles iam mais para a área do mestrado e doutorado. A gente tivemos vários, ainda temos, mas para a residência eram poucos, assim. Acho que você foi o primeiro, você iniciou aí, startou. Olha, é uma coisa, olha só a responsabilidade, mas acho que é uma coisa importante porque tem avançado mais. A gente tem feito muitas discussões em todos os cenários do Brasil, que a residência é uma experiência potente de aperfeiçoamento da profissão mesmo. Acho que uma coisa que a gente tem que olhar com mais atenção. Mas tem muitos caminhos também, acho que não existe só um caminho certo. A gente tem muitos fatores que influenciam da vida, enfim, vários aspectos que podem influenciar nessas decisões pós. E aí, depois da residência, que também foi outra experiência potente, porque aí você se vê enquanto enfermeiro, 60 horas semanais, não é brincadeira, é muito trabalho, você recebe um salário, gente, então nessa parte começa a ficar boa, você ganha dinheiro. Então você estuda, mas você ganha um dinheirinho. Hoje a bolsa da residência é uma bolsa boa, é mais que o salário de enfermeiro em algumas regiões do país hoje, né? Acho que a bolsa está R$ 4.000, se não estiver enganado. Teve um upgrade aí nesse último ano da pandemia. Tem alguns, depende do programa, né? Mas geralmente é em torno disso, é quase o piso salarial, viu? Aí, tá um valor super bom.
E então tem esse valor que ajuda, né, desse auxílio de custo, porque você de fato está ali como trabalhador, então tem direito a férias, né, é, entra por INSS, esse período da residência, então você está ali como um trabalhador em formação, né, em aperfeiçoamento. Vai ter momentos de reflexão também. E aí você sai especialista na modalidade de residência nessa área, no meu caso, em gestão e enfermagem. Depois da residência, eu já estava com aquela perspectiva: eu quero ser pesquisador, quero ser docente, quero seguir os passos da professora Raquel, professora Márcia, professora Juliana e todos os outros que passaram aí, professora Lígia, também sempre Cássia, muitos nomes, assim, muitas pessoas encantadoras e especiais ao longo dessa minha formação aí na Unicesumar. E aí fui para o mestrado, e aí era o grande desafio, ficar em Londrina ou ir para São Paulo. Olha como a vida é, de sair do Tocantins, fui para Maringá, depois Londrina, e aí vem aquela reflexão, fico na universidade que eu já estou ou vou desbravar outra, né, outra universidade nova, novos desafios, e tomei a decisão de vir para São Paulo. São Paulo também foi outro mundo, né, assim, outras perspectivas, e claro que nesse processo da residência eu também segui aquele meu planejamento, né, se eu queria ir para o mestrado, então, opa, aqui na residência eu vou tentar fazer produções, vou escrever artigos, vou participar de congressos. Já fiz contato com o meu orientador previamente, então, se você quer ir para um mestrado, depois da residência, depois da graduação, já vou entendendo quais são as relações, né, que a universidade tem com outros professores, né, dentro da própria universidade também tem mestrados, né, doutorados, então você vai ali entendendo quais são os caminhos. É a mesma coisa de buscar um emprego. Você estuda qual que é, né, a instituição, quais que são os valores, a visão. Para o mestrado, para a residência, a mesma coisa. Você vai estudar o edital, vai entender quais são os professores que orientam, o que você que tem que entregar de produto, né, como que tem que ser um projeto. Então, já fui fazendo esse planejamento na residência também. E aí já tinha esse contato em São Paulo, que inclusive foi a professora Márcia que conseguiu. Então, olha só, da graduação, passo por uma residência em outra instituição, mas estou ali sempre em conexão com a Unicesumar e conquistando meus objetivos. Acho que teve uma palestra na graduação, antes de seguir a formação, que me inspirou muito. Minha turma era turma ENAD, então a gente teve uma palestra com um coach, assim, foi muito, muito especial. Acho que em quarto ano a gente fica também naquela tensão, não sei se tem gente do quarto ano assistindo, mas tem aquela tensão de terminar, de entregar tudo, já vou ser enfermeiro, meu Deus, já não lembro mais do que eu aprendi no primeiro ano, vou ter que revisar. Então teve esse momento de tirar um pouco do estresse, né, para a gente se preparar. E aí ele disse uma frase que me marcou muito, assim, que você mira na lua, se você errar, você vai acertar as estrelas. Então, olha só que bom. Eu estava querendo a lua, mas se eu errei, assisti as estrelas. Estrela é brilhante, estrela é magnífica, estrela é luz. Então, acho que esse é um ponto, assim, também. Tem planos, planejamentos, mas se não deu certo, outra coisa boa está te esperando ali no futuro. E aí o que me esperou no mestrado foi ir para o doutorado direto, então essa preparação toda, toda essa base que eu construí desde a graduação, me deu essa possibilidade para já ir avançar direto para um doutorado, então, que é onde eu estou hoje, né, já no meu terceiro ano de doutorado, indo para a finalização, espero. E o doutorado foi uma nova descoberta, uma cidade nova, novos desafios. Fui para a melhor universidade da América Latina, então é muita responsabilidade. Então você já leva ali uma identidade, tem que estudar muito, tem que saber muito do que fala, que as pessoas já te esperam que você, de um certo modo, seja uma referência para alguma área, né, que você está pesquisando. Então é muita cobrança interna, externa, mas que traz muita gratidão e ao mesmo tempo muito network. Então, conheci as referências na área. Então, as pessoas que escrevem os livros da enfermagem, os livros que eu estudava na graduação, que estuda ainda hoje, isso é muito gratificante, assim, acho que é muito, tem uma valorização pessoal mesmo de realização, de conhecer essas pessoas, de interagir, né, de beber assim na fonte do conhecimento. Acho que conhecimento ele vai ser sempre uma fonte inesgotável. É como água, você tem que beber todo dia, sempre. Nunca você vai estar saciado, satisfeito, porque ele vai se renovando à medida que ele vai se construindo e produzindo. Como cuidado também, né? Nossa ação de enfermagem. Então, o doutorado foi essa revelação. Acho que esse grande desafio aí que está nessa fase de conclusão.
né? E aí, depois, nessa questão do doutorado, vieram várias ações de network. Então, conheci muitas pessoas, pessoas na universidade, fui me entender como doutorando nessa grande universidade, que tem mais de 100 mil indivíduos, né, contando alunos, docentes, alunos de graduação, de pós-graduação, e fui entrando em várias ações, além das disciplinas que tem que fazer no doutorado, meu projeto de pesquisa, é difícil fazer um projeto de pesquisa, tem que escrever, pensar, definir referencial, definir metodologia, né? Ciência é uma coisa séria, então tem que estar muito bem fundamentado e sabendo muito do que se vai falar. Então acho que esse foi um processo assim de lapidação. Nesse processo fiz muitas amizades no doutorado. Acho que ter tranquilidade e valorizar as relações também é importante em todo esse período, desde a graduação, residência, mestrado, doutorado, porque são essas pessoas que você vai lidar no processo de trabalho no dia a dia. Então, tenho amigos que são diretores de hospitais, tenho amigos que estão coordenando serviços, também amigos que são docentes. Então, a gente faz uma rede de parcerias. Acho que a enfermagem tem que ser cada vez mais parceira, né? Ajudar um ao outro e manter e fortalecer essa rede. Então, também sou aí um parceiro de todos vocês que quiserem ali saber mais sobre a trajetória ou dicas também, enfim, estarei à disposição. E aí, nessas oportunidades de network, conheci uma pessoa que me indicou para, né, me convidou, na verdade, viu, né, todas as competências que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos e esse sonho de ser docente, né, com a conclusão do doutorado. E aí entrei na faculdade do Albert Einstein. Então, hoje eu dou aula na faculdade de enfermagem, e aí ministro a mesma disciplina que é na minha formação do doutorado, que é gestão e liderança. Então, foi outro desafio agora se entender enquanto docente, porque é muito diferente você estar ali dentro do doutorado, fazendo um estágio de docência, estar dentro da universidade de pesquisa, né? Então, você fica muito voltado para a pesquisa. Quando você vai para o mercado para ser docente numa universidade privada, uma universidade privada de excelência, né, concurso um dos melhores também do país, te traz outros desafios. Aí você retoma desafios de metodologia, desafios pandemia, como que é dar aula da pandemia, como que é dar aula nesse contexto de várias metodologias novas de ensino-aprendizagem, como que motiva os estudantes também, né, todo esse estresse pós-pandêmico. É isso que eu ia falar para você. O nosso maior desafio na docência é o desafio pessoas. Não é verdade? Exato. A gente sempre fala, quando a gente atua na área da docência, ou quando a gente trabalha na pesquisa, a gente desenvolve, claro, grandes habilidades, tanto de escrita, de leitura, de pensamento crítico, né? Enfim, mas a docência, professor Rafael, ele é um campo assim inesperado que a gente fala. As pessoas são diferentes, aprendem de maneiras diferentes, compreendem de maneiras diferentes. E eu acho que você lidar com essa diversidade de aprendizado é o desafio do professor, né? É você tentar trazer para uma aula conceitos que são importantes, científicos, mas traduzidos de uma forma simples, clara e que vá fazer sentido para ele. Né? A gente sempre diz, né? O Paulo Freire diz muito sobre isso, que a educação ela só acontece quando existe transformação, quando faz sentido. E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que a enfermagem, né, tudo aquilo que vocês estão aprendendo precisa fazer sentido na vida de vocês também. Não é, prof? Que eu falo, se não faz sentido, a gente não aprende. Com Então, certeza. eu falo que estudar é a verdadeira andar de bicicleta. A gente nunca mais desaprende. Por mais que você passe anos e anos sem estudar. E a docência traz isso. Quando você pega a expertise de conhecer as pessoas, os sentimentos, as capacidades, as dificuldades, a forma de aprendizagem, né? Que a gente sabe que na didática tem pessoas que aprendem de forma visual, outras de forma auditiva, ou outras são bem manuais, são diversas características. E realmente a docência, ele é um grande aprendizado, porque a gente leva isso para assistência, não é? Na assistência a gente Exatamente. precisa educar,
colaboradores, a gente precisa educar familiares, a gente precisa educar pacientes, clientes, a gente precisa educar colegas de trabalho, né, Equipe. equipes, né, precisa também desempenhar uma boa comunicação em nível de gestão, né, em níveis de direção, né, então são competências e habilidades que a docência também aprimora para quem utiliza a assistência, porque o enfermeiro ele é um eterno educador. A gente nunca cansa de falar isso, mas é verdade. O enfermeiro é um eterno educador. Ele sempre está educando alguém ou alguma situação. Então, pessoal, eu acho que duas coisas que eu queria ressaltar na fala do professor Rafael agora nessa sequência que ele disse, né? Primeiro resgatando que uma das nossas estudantes perguntou o que era residência. Residência é um processo de formação continuada, tá? Então, é uma possibilidade de você atuar como profissional em uma determinada área específica. É como a residência médica, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, né? E a trajetória que você construiu, Rafa, a trajetória que você desenvolveu ao longo da sua residência, ao longo da sua formação durante a graduação e depois posteriormente, né, aquilo que você continuou, tudo bem, que você também tem uma particularidade, que você é muito engajado, você é muito curioso, você é muito disposto, você é muito proativo. Né, e isso eu acho que facilita também, né, a você querer explorar outras áreas, isso é fundamental. Mas, pessoal, o que eu queria trazer, enfatizar aqui para vocês é que em uma das universidades mais reconhecidas da América Latina, você ingressar e pular de um mestrado para um doutorado é um mérito magnífico e é só seu, Rafael. Entende isso? É só seu, é um Sim, mérito seu. Foi o seu esforço, as suas horas dedicadas, o seu trabalho, o seu desempenho dia a dia que te fez conquistar o que você tem hoje. A estudar, pessoal, abre portas, abre futuros, concretiza sonhos, né, e realidades. Então, o professor Rafael hoje, fazendo parte ainda do seu doutorado, né, como o doutorado sanduíche, está buscando novos aprendizados aí na universidade em Barcelona, e pode parecer para vocês algo muito distante, né? Professor Rafael, pode parecer, mas não é, viu, pode gente? parecer, mas é Não é possível. distante. Tudo é possível. Enfatizar isso sim, viu, Rafael? Porque para mim é um orgulho que eu te vi lá atrás. Entende? Você participou também, aprendi muito com você, mas assim, você participou do meu começo e você seguiu uma trajetória e você está apenas iniciando esse caminho que vai longe. Então, e essa parceria, pessoal, ela é fundamental na vida da gente. A gente precisa conhecer Sim, com pessoas, a certeza. gente precisa manter esse network, essa rede de colaboração, porque a nossa vida, ela é feita de pessoas, né? E não somente de Sim, trabalhos, de lugares e de universidades. Né? Então, é fundamental que a gente leve isso para o futuro de vocês. Então, é muito orgulho, viu, que eu tenho de vocês e que a nossa instituição, né, que a Universidade Unicesumar tem. E é por isso que que eu fiz questão de trazer você para conversar com eles, para que eles entendam que existe uma trajetória, mas que você saiu daqui, que você veio lá do Tocantins, com muitos sonhos, né? Passou por um período de sonhos aqui, em Maringá, no Paraná, depois aqui no estado do Paraná, e hoje está aí, abrindo possibilidades para o mundo. Então, verdade. muito, muito feliz, viu, de você estar onde está, tá? E eu tenho certeza que Deus tem te abençoado muito, e vai continuar te abençoando em toda a sua trajetória, porque vai ser longa, viu? Amém. Assim eu espero. Eu estou muito feliz, acho que Assim muito será. grato. Acho que dá para sentir um pouco da minha fala. Acho que o momento da graduação, gente, é fundamental. Acho que vocês fizeram uma boa escolha, eu fiz uma excelente escolha. Em nenhum momento
assim, em nenhum momento de todos esses espaços acadêmicos elitizados, que são referências, eu não tive déficit de conhecimento ou me senti menos do que ninguém. Eu acho que isso foi algo que me marcou e me marca até hoje, que mostra o quão bem formado a gente é. E, claro, essa dualidade. Tem a parte da instituição e a parte do estudante. Lembro também de uma outra frase, eu gosto muito de frases de efeito, assim, acho que vai me marcando ao longo da formação. Eu lembro de uma outra frase de uma professora, isso já na residência, falando que quem faz a instituição é o aluno. Então, não é a instituição que faz o aluno, mas o aluno que faz a instituição. Então, só dependem de vocês, cada um. Isso aqui é uma porta para um caminho ali muito além de todas as possibilidades. E nossa profissão cada vez mais está ganhando espaço e vai ganhar mais espaço a nível mundial, né? Então, os enfermeiros brasileiros são muito bem formados para quem quer uma carreira internacional, porque tem muitas possibilidades, desde a atenção primária, docência, ir para fora do país, né? Então, acho que eu, Rafael, lá em 2012, 2013, que entrou na Unicesumar, nunca imaginaria que esse Rafael que está aqui na Espanha, em Barcelona, tentando um desafio de aprender outro idioma, de fazer pesquisa num país estrangeiro, nunca imaginou que chegaria até aqui. Então, para vocês verem o quanto que é possível, as ferramentas a instituição está dando, os melhores professores ela fornece, e isso não é mexer não, gente, mas é de quem é orgulhoso e muito feliz do que escolheu para si enquanto profissão, enquanto local que fertilizou o desenvolvimento dessa profissão. Então, sou muito feliz, sou enfermeiro feliz com a minha profissão, com a minha escolha, espero aí cada vez mais levar essa sementinha também para outras pessoas, né? Uma gota, né, disso que é a enfermagem para muito mais pessoas, de grandes mestres que eu tive também. Nós passamos por isso, né, pessoal? É a questão o que se fala tanto hoje, que é a área que o professor estuda, né, a parte da gestão, da liderança, né, que é algo que está enraizado no enfermeiro, mas que muitas das vezes a gente aprende ali na raça, né, ali no dia a dia mesmo, né, enfrentando cada dia um desafio novo. E realmente, eu acho que eu concordo com você, eu acho que um dos maiores desafios para o enfermeiro ali é lidar com as pessoas, fazer uma boa gestão, ter uma boa liderança, né? Acredito que isso é algo que a gente vai construindo dia a dia, né? Sim. E aí você me perguntou... Pode falar, perdão. Não, pode falar rápido. Acho que o professor Lano me perguntou as principais características do profissional, seria isso? As principais características que considera essencial para o enfermeiro da contemporaneidade. Tá, eu acho que imprescindível, adaptabilidade. Acho que a pandemia nos escancarou isso, não tem como mais não ser adaptável. Então, a adaptabilidade cada vez mais vai ser essencial. Relações interpessoais já falei, mas esse não também, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem discutido, os métodos ativos têm vindo muito aí, os trabalhos em equipe para auxiliar nesse desenvolvimento dessa competência, trabalho em grupos. A resiliência, acho que eu já falei bastante dela aqui hoje, mas eu entendo também como um ponto ali, um polo positivo para manejar os estressores do dia a dia, seja na formação, seja na atuação profissional. Então, a resiliência acaba ali manejando positivamente esses estressores e auxiliando para que a gente consiga continuar atuando com qualidade, com efetividade. E, por fim, eu diria, né, a disciplina. Acho que a gente falou bastante disso, mas a disciplina na vida ela é importante. Tem uma outra fase de efeito, que vai ser a minha última, mas que também me marcou muito, que limite é fundamental para quem não tem. Então, quem não tem limite, isso é um limite de tudo, limite de vida, limite, muitas vezes a pessoa nunca consegue chegar cedo, ou a pessoa nunca consegue entregar no prazo. Então, essa frase diz, limite é fundamental para quem não tem. E se eu não tenho, que estratégias que eu posso desenvolver para conseguir ter um pouco de limite? O que eu posso fazer para fazer diferente nessa próxima oportunidade? Então, acho que essa disciplina fecha esse hall de competências que eu acredito que seriam estruturais aí para o profissional desse século, do próximo milênio também. Então, gente, para trazer um pouquinho de contexto para vocês, né, acho que eu venho participando aqui de alguns eventos da casa, fico muito feliz sempre de ser convidado. Então, me formei na Unicesumar, depois fui fazer residência, mestrado, doutorado, acho que vocês vão ver uma outra parte da nossa conversa.
E aí, nesse período de formar enquanto pesquisador, na graduação já pensei, bom, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser pesquisador, professor. Pensando nisso, fui fazer uma trajetória direcionada para essa busca, né, para seguir essa carreira, essa possibilidade dentro da carreira do enfermeiro. E dentro dessa possibilidade de ser enfermeiro, pesquisador e professor, temos que ter contatos internacionais, formular redes de apoio, de investigações, ter experiências em outros países. Isso é importante para a disseminação do conhecimento da ciência da enfermagem e cada vez está mais global. Então, dentro dessa etapa de formação de pesquisador no doutorado, a gente tem que fazer um estágio externo à instituição, né, um estágio internacional, que a gente chama de mobilidade ou de doutorado sanduíche. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi essa experiência. Eu, Rafael, enfermeiro, formado pela Unicesumar, que teve essa oportunidade, né, de conquistar esse sonho de fazer um período da sua formação de doutorado fora do Brasil. Então, eu fui para a Espanha no final de 2022, fiquei 2 meses aí fazendo esse estágio de mobilidade, né, doutorado sanduíche, e o processo começa no planejamento. Então, eu vou falar de alguns pilares para você realizar ações, para você concretizar objetivos da sua carreira. Eu comecei no planejamento, pensando que para ir para outro país tem várias dificuldades. A primeira delas é o idioma. Então, você tem que começar a estudar outra língua para o país na qual você quer se inserir, você quer aprender, né? Você quer desempenhar suas atividades de ensino e pesquisa. Então, para a Espanha, eu comecei estudando espanhol. E essa preparação, como eu saí em 2022, ela vai iniciar lá no final de 2020, início de 2021, no estudo do idioma. Então, me matriculei na escola de idiomas, né, para estudar espanhol, para ir se preparando ali para esse estágio que viria no futuro. Então, estudei espanhol, fiz testes de proficiência, todo esse processo preparatório para o idioma. Claro que quando eu cheguei o momento de ir para a Espanha, eu ainda tinha aquela insegurança que a gente tem de falar uma outra língua, né, um segundo idioma. Mas quando você chega no país e você tem uma boa bagagem, uma boa preparação, você consegue lidar e virar o que a gente chama de chavinha para o idioma, que é começar a pensar no idioma no qual você está inserido. Você 24 horas está tendo que falar espanhol. Então essa foi uma primeira barreira que o planejamento foi importante. A segunda, e pensando que a gente está num país em desenvolvimento, foi o financiamento. Então, eu não sou uma pessoa que vem de família, né, que tem muitas condições econômicas, então precisei fazer esse planejamento para adquirir uma bolsa de financiamento para conseguir fazer a mobilidade. Então, tentei 1, 2 agências, 3 editais, para daí conseguir ser contemplado com um financiamento do Banco Santander. Então, eu tive um recurso aí para passar esses 2 meses na Espanha, foi de mais ou menos 20 mil, e a universidade contribuiu com as passagens aéreas, seguro saúde, mais 10, 11 mil, e eu coloquei também um dinheirinho que eu guardei para fazer as viagens, os passeios, os lazeres. Então, por isso que esse planejamento é importante, para você guardar um pouquinho de dinheiro. Ele é possível não só no doutorado, tá, gente? Na graduação também, a gente pode fazer intercâmbio, é muito válido, tem financiamento, inclusive do próprio Banco Santander. Então, esse planejamento para vocês também é importante, que estão aí nessa primeira etapa de formação. E aí, depois de adquirir o plano financeiro, é o contato com os orientadores. Eu estudo doação e transplante, acho que vocês vão ver um pouco dessa minha paixão na primeira parte. E os melhores países do mundo, no caso, que estudam doação e transplante, é Estados Unidos e Espanha. Espanha como líder mundial. Então, aí parte a escolha do país em específico, e depois a Universidade de Barcelona como aí uma das melhores universidades da Espanha que estuda o tema de gestão dentro da doação e transplante. Então, fiz contato prévio com o meu supervisor lá na Espanha, né, indiquei o que eu queria de objetivo, quais eram as atividades que eu ia desempenhar lá, e solicitei a carta de recebimento, né, de aceite. E aí, depois de todos esses acordos, vincular, né, assinar parcerias com a instituição de lá, eu consegui esse aceite para ser recebido na Espanha, consegui o financiamento, que era sempre um entrave, e a preparação da língua. Então, acho que esses são os primeiros pontos ali de desafios e pontos importantes do planejamento para superar, para aqueles que querem fazer uma mobilidade, seja na graduação, na residência, no mestrado ou doutorado também aí, né, seguir nessa carreira focada para pesquisa, uma carreira acadêmica, de desempenho de competências, de líder de enfermagem.
E aí também vai pegar a parte de documentação. Então, preparar a documentação. Quem não tem passaporte é fazer um passaporte. Quem já tem passaporte é verificar seu país para qual você vai precisar de visto de estudante, né, depender do tempo. Esse tempo ele pode variar de 1 mês até 12 meses, que são os períodos que duram estágios de mobilidade internacional. Eu priorizei 2 meses porque eu trabalho aqui em São Paulo, então era o tempo que eu conseguiria estar ali disponível, longe da minha instituição de trabalho, para desenvolver essas atividades de pesquisa e aprimoramento no ensino também na Espanha, network com os profissionais. Então essa foi a primeira parte de planejamento. Eu falaria que era importante também a persistência e resiliência, porque não é o primeiro edital que você vai conseguir passar para conseguir financiamento, não é o primeiro teste de proficiência que você vai passar logo de cara, então tem que ter persistência, tem que ser resiliente para lidar com as frustrações e seguir ali em busca dos seus sonhos, né? Seguir lutando ali pelo que você quer de perspectiva, de objetivo. E aí chegar na Espanha foi aquele desafio, lidar com a língua nova, né, diferente, que eu tinha estudado, mas que na prática é a hora da verdade. Então, acho que foi importante acho que foi muito mais importante ter ido para o país e ficar desse tempo até do que esses tempos de estudo que eu tive, no sentido de que eu aprendi muito ali na vivência, na prática. Eu tinha uma boa bagagem, mas a prática ali do idioma foi, acho que, imprescindível, assim, foi uma virada mesmo de chave para ter uma segunda língua ali como idioma, né, que você fala, escreve e se desenvolve. Então, cheguei na Espanha, não tive problemas de passar na alfândega, nenhum problema de migração, né? A Espanha tem boas relações com o Brasil, então não é solicitado visto quando você passa um curto período de tempo, somente acima de 6 meses, até, então, 2023. E aí, depois foi essa adaptação com a universidade. Eu tive alguns desafios de perspectiva. A gente no Brasil trabalha muito, na Europa eles trabalham, mas eles têm horários de trabalho distintos, carga horária de trabalho é diferente também. Então lá eles trabalhavam das 9 às 15, e a gente tem uma mania aqui no Brasil de começar às 7 e parar às vezes, né, às 19 da noite, enfim. A gente tem muitas jornadas de trabalho que vão além ali do mesmo horário que é feito no escritório ou na universidade. A gente trabalha muito em casa. Lá não, eles trabalham exatamente o horário que é estabelecido e nem uma hora a mais. Então, isso para mim foi uma quebra de paradigma. Fiquei muito com a equipe da medicina também, fiquei com a equipe da enfermagem lá na faculdade, da escola de enfermagem, mas o que eu percebi de quebra de paradigma, a gente no Brasil é muito bom enquanto enfermagem. Então, lá eles ainda têm uma subserviência muito grande ao profissional de médico. Então, para você avançar de carreira, para você conseguir bons cargos na universidade, virar professor na universidade, tem que ter uma boa relação com os médicos do hospital. O hospital e a universidade, elas são muito vinculadas. A Espanha, ela tem um sistema de ensino que ele tem público e privado, mas todas as instituições, elas são pagas, tá? O ensino universitário, ele não é gratuito e universal. As pessoas que não têm condições conseguem acesso com bolsas de estudo. Mas as universidades públicas, na Universidade de Barcelona era pública, mas as pessoas tinham que pagar aí um valor, uma anuidade para acessar o campus e ter a formação, tanto para graduação, mestrado e doutorado. Então, esses professores, eles trabalham no regime de contratação, por isso que a sindicação dos médicos influencia nesse avanço de carreira, o que me surpreendeu muito, porque a gente tem essa discussão no Brasil, mas de modo geral a gente tem uma enfermagem muito mais empoderada, que faz muito mais investigação também. A parte investigativa eu aprendi mais com a medicina que a enfermagem de modo geral. Na minha área de transplante tem uns médicos lá na Espanha, eles lideram o processo muito efetivamente, eles fazem a gestão do processo. Aqui no Brasil os médicos participam, mas eles são muito mais focados no transplante. A doação ela fica muito em cargo dos enfermeiros, né, a parte prática. E as investigações também dos enfermeiros. Lá não, eles são muito, a equipe médica é muito médico-centrada, né? Ainda é muito aquele modelo bem biomédico mesmo para essa parte de atenção hospitalar. E aí, outras curiosidades que eu poderia comentar é que os hospitais públicos, que são vinculados em geral à universidade, eles são melhores que os hospitais privados. Então, tem essa outra quebra de paradigma que a gente tem no Brasil, de pensar que o privado é melhor que o público. Na Espanha, o público é melhor do que o privado.
Então, as pessoas têm um acesso, né, eu fui para a cidade de Barcelona, então as pessoas têm um acesso universal à saúde nessa província, né, na cidade de Barcelona, todas as pessoas podem acessar o sistema de saúde, aqueles que querem ir para a iniciativa privada podem fazer o pagamento, mas todo mundo tem esse acesso gratuito. Lá também tem atenção primária, eles chamam de médicos de cabeceira, então vai ter as unidades básicas de saúde, ter o serviço de emergência e as instituições hospitalares nesse nível de maior complexidade. Consegui fazer estágio nos hospitais, então me programei também, junto com minha supervisora de doutorado, lá na Espanha, para ficar um tempo no hospital, conhecer o sistema de saúde, atuar enquanto enfermeiro da doação e do transplante. Então, consegui fazer, nesse período que eu fiquei lá 2 semanas de estágio, em 2 grandes hospitais. Eu visitei 3 hospitais e fiz estágio em 2 hospitais. E esse tempo foi importante para entender como que era a dinâmica do processo de atuação, porque eu tinha muita coisa de perspectiva teórica, que a gente já sabia que na Espanha eles faziam, que o modelo deles para a doação era ótimo, né, o sistema de saúde, mas que eu fui ver na prática que tem especificidades que têm dificuldades diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Acho que a gente tem muita dificuldade ainda de financiamento, de infraestrutura, que para eles já não é uma realidade tão concreta, mas eles têm muitas dificuldades de relacionamento também entre as equipes. Então, casa um pouco aí com essas dificuldades que a gente tem no país. A enfermagem lá, ela tem um profissional de enfermeiro, tem o bacharelado, e um assistente de enfermagem. Não é o técnico e nem o auxiliar. Ele seria mais um apoio para os banhos e cuidados de alimentação. Então, um profissional que ele não executa técnicas complexas, todos os cuidados de enfermagem, desde medicação, curativos, administração de sondas, catéteres, tudo recai sobre o profissional enfermeiro, tá? O assistente de enfermagem ou de saúde, como eles chamam lá, é para o banho e para alimentação, para auxílio de trocas, mudança de decúbito, mais cuidados muito básicos ali, que seria uma ótica muito do atendente, que a gente não tem mais no Brasil. Então, a enfermagem é dividida dessa forma lá. E os profissionais, para avançarem na carreira, eles fazem mestrado. Então, para você trabalhar na UTI, por exemplo, que é um setor mais específico, que você não é formado na graduação para atuar na UTI, no centro cirúrgico, em unidades especializadas, você tem que fazer um mestrado. Em geral, você acessa esses setores. O mestrado que ele tem uma ótica muito profissional. Então, é um mestrado de 1 ano, que você faz estágio no hospital e desenvolve uma investigação voltada para a prática. Tá? Então, é um pouco diferente do nosso modelo de mestrado no Brasil. Também a gente tem mestrado profissional no Brasil, mas a gente ainda tem uma ótica muito mais acadêmica, de produção, de conhecimento, do que essa ótica mais profissional. E na universidade, os professores que atuam, os professores associados, que eles chamam, são enfermeiros do próprio hospital, não têm mestrado, às vezes não têm doutorado, mas que eles atuam ali na prática junto dos pacientes, e por ter um bom relacionamento com a equipe médica, acabam sendo promovidos também para professores na universidade. O que me chamou muita atenção, porque eu, enquanto jovem, né, pesquisador que está terminando a formação de doutorado, para eles era muito incomum ter alguém tão jovem fazendo doutorado, que não é tão a realidade deles na Espanha. Mas para fechar minha fala, eu acho que de todos esses conhecimentos, network, desenvolvimento da língua, aprimoramento, eu tive muitas lições principais. A primeira delas é valorizar a gente enquanto profissional. Somos muito bem formados, temos muito que contribuir ao longo do mundo, temos uma dedicação muito importante, um rigor para a pesquisa, desenvolvimento de competências, e podemos explorar isso num cenário mais internacional. Acho que isso me chamou muita atenção. Além disso, a experiência internacional, ela abre portas, caminhos, aprendizagens, que eu acho que complementa essa formação quanto pesquisador e enfermeiro, para ter argumentações, formulações, até para desenvolvimento político de aprimoramento da própria profissão e valorização da profissão de modo geral. Então, acho que isso foi um ganho também muito positivo, para além das desenvolvimentos de atividades de pesquisa conjuntamente com o grupo. Eu fui lá, eu produzi, deixei contribuições para eles também, que a gente tem de conhecimento aqui. Estamos seguindo, desenvolvendo pesquisas, fiz network com pessoas de mais de 14 países,
né, que eles, lá em Barcelona, eles recebem pessoas de vários locais do mundo, por eles serem referência nessa área de atuação. Então, acho que é aproveitar a experiência ao máximo, fazer essa programação para ir, ao chegar lá, aproveitar cada minuto dessa experiência de forma consciente, responsável, podendo também contribuir, não só aprender, levar situações, e depois do regresso do Brasil, a manter firme essas parcerias e devolver para as instituições na quais te financiaram também, contribuir socialmente. Então, para fechar minha experiência, acho que o doutorado de sanduíche fecha esse ciclo que iniciou lá no Índices Humanos na graduação e está terminando aqui, de modo geral, né? A gente sempre está aprendendo, mas termina a titulação agora no doutorado e aí fechando o doutorado de sanduíche internacional como uma experiência para complementar a formação de um líder na enfermagem, um pesquisador, né, que desenvolve pesquisa, ensino, extensão, e aí tem essas parcerias internacionais para enviar os seus alunos, seus pesquisadores, né, fazer parcerias para outros estudantes irem também para a instituição. Então, gostaria de agradecer essa fala, espero ter contribuído, inspirado e motivado aí jovens líderes na enfermagem, que a gente precisa cada vez mais transformar a profissão e ser agente de mudança, de transformação social na sociedade. Muito obrigado.